Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 23. Então ele e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação. E enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos acordaram implorando: Mestre, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos. Por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida, levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem, e o mar ficou em plena calmaria. Os homens esfregaram os olhos perplexos. O que é isso? O vento e o mar obedecem ao comando dele. Indiscutivelmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a humanidade. Não bastasse todos os problemas comuns que nós temos que lidar no dia a dia, agora essa pandemia enche o mundo de terror e de espanto. Nós estamos envoltos em más notícias, preocupantes notícias. Nesse clima todo, eu quero falar um pouquinho com vocês nesse texto que eu acabei de ler. E esse texto é um texto muito significativo. Porque vejam bem, esse texto é um retrato nosso, é um retrato da humanidade. Esse barco é o retrato do planeta Terra. Esse barco é uma metáfora. E é uma metáfora fortíssima para nós hoje, porque a realidade desse barco indica para nós que a sorte de uns agora é a sorte de todos. Agora não adianta mais imaginarmos assim, nós estamos bem e os outros que se lixem. Pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos tão interconectados que a sorte do povo na Itália passa a ser a sorte do povo no Brasil. A sorte do chinês passa a ser a nossa sorte. Porque pela primeira vez na história da humanidade, se há insegurança no mundo, todos nós somos vulneráveis. Se estamos no barco, todos nós podemos ir a pique. E foi esse o medo dos discípulos quando eles perceberam que estavam num barco e a sorte de todos era a sorte de cada um, e a sorte de cada um era a sorte de todos. Pela primeira vez, as escolhas das pessoas boas afetam as pessoas más, e as escolhas das pessoas más afetam a vida das pessoas boas. Porque o mundo agora participa desse momento em que nós vivemos de uma maneira global, e alguém disse que o mundo agora é uma aldeia global, e poderíamos dizer que o mundo é um barco, e todos nós estamos dentro desse barco. Ou a gente dá as mãos, ou nós nos tornamos uma comunidade que vigia e cuida um dos outros, ou afundamos no mesmo barco. Por isso, é muito importante nesse momento que a gente desfaça de toda a ideia de individualismo, que a gente desfaça de toda a ideia de primeiro os meus, os da minha casa e depois os teus. Não, agora nós estamos todos juntos. Agora depende de darmos as mãos uns aos outros. Agora depende de sermos cuidadores uns dos outros. Segunda coisa interessante aqui nesse texto e importante é que quando os discípulos foram acordar Jesus e disseram: Senhor, Senhor, acorda, acorda. Fica bem claro no texto que a grande preocupação de Jesus não era acalmar o vento e a tempestade. A grande preocupação de Jesus era acalmar o medo e a angústia que estava no coração dos discípulos. Porque a maior tempestade nunca é aquela que está lá fora. A maior tempestade é aquela que acontece dentro do nosso coração. Quando Jesus acorda, a primeira reação dele foi dizer: por que vocês estão com medo? Por quê? Por que os discípulos estavam com tanto pavor? Porque nós achamos que a nossa vida será melhor se a gente enfrentar um tempo de calmaria, se a gente enfrentar um tempo sereno, e a gente passa a vida inteira esperando esse tempo sereno. E mais ainda, a gente espera tempos de calmaria, principalmente quando a gente serve a Deus. Se Jesus está no barco, obviamente o mar vai ficar sereno. Se Jesus está no barco, obviamente vai ficar tranquilo, não vai ter onda, não vai ter nuvem, não vai ter tempestade, não vai ter raio, não vai ter problema. Quando a gente tem Jesus no barco, o que a gente imagina? Imagina que nós não teremos crise, que praga alguma chegará à nossa casa. E se chegar, profeta que é profeta não se isola em casa.
ele manda a praga embora. Parece que nós ainda não aprendemos que o mundo não é assim. O mundo tem coisas boas, mas o mundo tem coisas ruins e todos nós estamos sujeitos a isso. Mas diante desse cenário que estamos vivendo hoje, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, espera aí, o barco ainda não foi a pique, o barco ainda não afundou. E se o barco ainda não afundou, não precisamos ficar nesse pânico, porque nós podemos agora dar as mãos, nós podemos olhar para esse mundo que está aí do lado de fora e não nos desesperarmos, porque se a gente se desespera, a tempestade vem para dentro do nosso coração, e quando a tempestade vai para dentro do nosso coração, aí não tem mais solução, porque a tempestade está dentro da gente, é difícil lidar com esses sentimentos. Eu vejo um monte de gente com a tempestade dentro do coração maior do que a tempestade que está lá fora. Tem um monte de gente desesperada, mas nós temos Deus, nós não estamos desesperados. Tu és fiel, Senhor. Pode faltar sim o fruto no pomar, pode vir uma seca inclemente, pode sim vir uma praga na terra, pode vir uma recessão econômica, contudo eu me alegrarei no Deus da minha salvação, contudo nós sabemos em quem nós temos crido. Jesus olhou para eles e disse: por que vocês estão com tanto pavor? Isso não vai resolver absolutamente nada, ficarmos aflitos, temerosos. Esse sentimento não muda nada, porque o mundo vai continuar. E você não pode ser portador de más notícias. Você é um agente das boas novas. Agora precisamos ser uma palavra de apoio, de esperança, de incentivo para o outro. A primeira preocupação de Jesus foi: acalmem-se, não adianta ficar batendo a cabeça aqui dentro do barco. Essa postura não resolverá absolutamente nada. Nós precisamos de uma postura de fé e de confiança. Outra coisa importante nesse momento é a gente se livrar dessa ideia de eu quero um milagre para mim. Imagine a possibilidade de vir um anjo ali naquele barco e dizer assim para Pedro: Pedro, eu vou tirar você desse barco, cara. E se aparecesse o anjo Miguel lá e dissesse assim: Jesus, tu és o mais importante dentro desse barco. Os outros aí, esses pescadores, principalmente esse Judas Iscariotes aí, são todos descartáveis. Deixa eles morrerem, eu estou aqui para lhes salvar. Você acha que Jesus aceitaria esse tipo de salvação? Não é possível que todas as tempestades da vida sejam resolvidas por milagre. Você pode dizer assim: ah, mas tem um milagre aqui na Bíblia que Jesus acalmou a tempestade. Não tem? É claro que tem. Mas esse milagre está aqui na Bíblia é exatamente para a gente não querer o milagre de acalmar tempestades. Porque se Jesus acalmar a minha tempestade nesse momento, ele tem que resolver as tempestades dos italianos que estão morrendo, que estão sofrendo também. Ele terá que resolver o problema das tempestades que estão afligindo o povo espanhol, pelo menos os cristãos que lá moram. Tem que resolver a tempestade que está afligindo o povo do mundo todo. Jesus tem que resolver essa tempestade, ou não tem? Se Jesus tiver que resolver todas as tempestades do mundo, primeiro, o milagre inviabilizaria a vida, porque ia ter tanto milagre, que ele ia ter que suspender a lei da gravidade, a lei da entropia, ele ia ter que suspender todas as leis da física, todas. Suspender as leis da física para poder fazer milagre para todo mundo, e a vida se inviabilizaria. E segundo, roubaria de mim e de você a tarefa que Jesus quer nos ensinar aqui nesse texto, que é que as tempestades do mundo precisam receber não mais de Jesus, porque ele não está mais aqui no mundo. Tem que receber de mim e de você a ordem: vento acalma, tempestade aquieta. E como é que o vento e a tempestade vão se acalmar no mundo em que nós vivemos? É quando nós mudarmos a nossa postura e a gente se envolver para resolver alguns problemas. Nós temos que agir, nós temos que nos tornar agentes da transformação e agentes do milagre. Jesus foi um agente da transformação daquele milagre. Mas para o milagre acontecer no mundo, nós temos que arregaçar as nossas mangas e dizer para Deus: Deus, eis-nos aqui, conta comigo. Eu vou trabalhar para mudar o mundo, eu vou acalmar essa tempestade que nos envolve, um de cada vez, problema por problema, dificuldade por dificuldade, até que nós possamos ver nascer um mundo melhor. E nesse momento, talvez, o nosso agir é apenas ficar em casa,
seguir as orientações, não deixar a esperança morrer, usar as redes sociais para informar, para animar, para gerar esperança no coração das pessoas, para instruir, para protestar contra quem não está levando a sério. Quando nós largarmos de esperar por intervenções sobrenaturais e a gente se misturar na vida, esse é o desafio. A igreja será a transformadora do mundo. Jesus nos chamou para sermos sal, e sal tem que transformar, tem que preservar, tem que alterar. E por último, eu quero dizer que, embora nós sejamos responsáveis muitas vezes pelas tempestades, nem toda tempestade é fruto do pecado da gente. Me perguntaram essa semana, por que na Itália tem tantos mortos e na Alemanha a coisa está mais suave? Se isso tinha a ver com espiritualidade, a Alemanha, o berço do protestantismo, da reforma, dos grandes teólogos, e a Itália pagã, idólatra, berço do catolicismo. Não, absolutamente nada a ver. É muito importante que os discípulos que estão no barco entendam que eles estão na situação que estão, não porque eles pecaram. Eles estão na situação que estão porque Jesus os convidou. Entra comigo no barco. E quem entra no barco está sujeito à tempestade. Quem nasce nesse mundo está sujeito à tempestade, à praga, à pandemia. Pedro entrou no barco, João entrou no barco, Mateus entrou no barco e eles ficaram sujeitos à tempestade. Isso é muito importante porque o texto diz que Jesus dormia, ele estava em silêncio. E muitas vezes os silêncios de Deus, muitas vezes o aparente descaso de Deus, não é porque ele está com descaso. Jesus dormia não é porque ele estava indiferente, não é porque ele estava punindo e dizendo assim, ó, sofre mais um pouco aí essa tempestade, seus desobedientes. Não. Muitas vezes Deus parece para nós indiferente, longe, distante, mas quando esses momentos aparecem assim, você precisa colocar algumas coisas na sua cabeça. A gente só cresce, e a Bíblia diz isso, ó, a tribulação produz em nós perseverança. A gente só cresce quando a gente é desafiado, quando o barco está afundando e a gente é obrigado a nadar. E quando Deus se distancia, é para abrir espaço para nós. E muitas vezes os distanciamentos de Deus não são indiferença, não é desamor, não é punição, não é castigo, não é porque você pecou. Esses distanciamentos de Deus, essa dormida de Jesus, é um distanciamento para que a humanidade, inclusive os medos, inclusive as inseguranças, venham à tona. Porque a gente só resolve as nossas inseguranças quando a gente se vê diante dela. Eu só tive coragem na vida quando eu tive medo. A coragem só nasce do medo. Ninguém é corajoso sem ter passado medo. O medo é necessário para produzir coragem. A perseverança nasce da tribulação. A tribulação gera em nós paciência, trabalha o nosso caráter, nos dá têmpera. Nós crescemos quando passamos pela tribulação. E muitas vezes esse distanciamento de Deus é um distanciamento necessário para que possamos crescer. E eu quero dizer que nenhum de vocês, por mais que tenha pecado, por mais que tenha se distanciado do caminho de Deus, está para além da mão de Deus. Porque na hora do maior desespero, nós ainda sabemos que Jesus está no barco com a gente e que Ele é o nosso Senhor, é o nosso amigo, que não vai nos desamparar nas horas mais aflitas e desesperadoras. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Romanos no capítulo 8, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a fome, nem a espada, nem o perigo, nem o demônio, nem a pandemia, nem qualquer outra coisa do universo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse momento não é um momento de desespero. Esse momento é um momento de fé, um momento de confiança, porque Deus, Ele nos conhece, Ele é nosso amigo, Ele nos ama e Ele vai cuidar de nós.